Bem-vindos, o Tríade 4 está de regresso e neste nosso regresso temos connosco como convidado o Dr. João Rodrigues, que juntamente com os meus colegas de documentário, o José Eduardo Gouveia e o Joaquim Barbosa, vamos tentar fazer deste programa um programa que vos agrade. O Dr. João Rodrigues é vereador na Câmara Municipal de Braga e tem os pelouros do planeamento e ordenamento, gestão urbanística, regeneração urbana, habitação, inteligência urbana e inovação tecnológica. Ele já passou por aqui pelo programa como convidado, mas na altura como vereador do urbanismo. Hoje temos-lo cá como candidato à Câmara Municipal de Braga. Naturalmente é com ele que vamos iniciar a nossa conversa. Dr. João Rodrigues, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado eu pelo convite. E começo por convidar a traçar um perfil do candidato e da sua candidatura, mas ao mesmo tempo pergunto-lhe se sente o candidato melhor preparado para liderar a Câmara Municipal de Braga. Sim. Em primeiro lugar, muito boa tarde e obrigado pelo convite. Eu naturalmente sinto-me preparado para este desafio, senão podem ter a certeza os bracarenses, e quem me conhece não terá dúvida nenhuma disto que eu acabo de afirmar. Se eu não me sentisse absolutamente preparado para o desafio que tenho sobre os ombros e para a responsabilidade que assumi, não me tinha disponibilizado para ocupar neste momento esta posição e num futuro próximo, e que eu espero que seja real e concretizado, de vir a ser o próximo Presidente da Câmara Municipal de Braga. Eu sei que tenho um percurso profissional, académico, político, que me dá, logo à partida, condições pelo menos de partir de um espaço que me permite, depois de verificadas outras condições, ser candidato à Câmara Municipal de Braga. E depois tenho perfeita noção, quer pelos anos que estou nas funções enquanto vereador na Câmara Municipal, tenho noção do trabalho que fiz, tenho noção do trabalho que estou a fazer neste momento, mas tenho sobretudo noção de que tive um palco privilegiado que me permitiu ouvir a cidade, perceber a cidade e, sobretudo, e acho que isso é o mais importante, perceber e entender e ter um entendimento, porque há aqui uma dose de individualismo que eu não escondo, de saber para onde é que a cidade deve ir. Obviamente que essa dose de individualismo, que eu acho que é natural em qualquer candidato, seja ele qual for, tem que ser doseada com uma dose grande de realidade, de noção daquelas que são as vontades, os problemas, as expectativas da população, e quando falo da população, falo das pessoas, dos indivíduos, falo das empresas, falo do terceiro setor, das associações, e no fundo eu presumo, e tenho para mim como certo, mais do que presumir, aliás, que este percurso que tenho traçado até agora me dá essas condições de estar neste momento absolutamente seguro e convicto, não só de que neste momento sou o único, mas serei um bom candidato à Câmara Municipal, mas mais do que isso tenho a certeza que, sendo eleito, com humildade, que tenho todas as condições para ser um excelente Presidente da Câmara Municipal. Muito obrigado, Dr. João Rodrigues. José Eduardo, vamos agora dar a voz à oposição. José Eduardo, ouviste os argumentos do Dr. João Rodrigues. Na tua opinião, que candidato é que o Partido Socialista vai enfrentar nas próximas autárquicas? Sabendo de antemão que não será o único, não é? Mas talvez o mais forte. Por isso te faço essa pergunta. Não, olá a todos. É naturalmente que é um gosto ter aqui o João pela segunda vez e eu e o João estaremos sempre em barricadas diferentes daquilo que é a nossa visão de sociedade e muito provavelmente estaremos sempre um contra o outro naquilo que é o essencial da política, mas sendo o João candidato à Câmara, tenho que lhe desejar as maiores felicidades e, sobretudo, que tenhamos aqui, ainda não há mais candidatos, mas que tenhamos aqui um debate justo, um debate sincero sobre aquilo que é o futuro da cidade. Evidentemente não me levarás a mal, não desejo a vitória, mas desejo que este percurso seja bom para os bracarenses e que, de facto, voltemos a uma lógica da discussão da cidade. É evidente que nós estamos hoje
no virar de uma página de 12 anos. Portanto, o Ricardo Rio aparentemente já deixou de ser Presidente da Câmara, pelo menos publicamente, mas é evidente que estamos nesta lógica de virar de página. E, portanto, o João Rodrigues e o PSD já lançaram o seu nome como candidato à Câmara e, inevitavelmente, o PS, dentro em breve, terá que ter o seu processo interno. Pois já as está a cartas ter, na mesa obviamente. também, não é? Já lá vamos, mas também já está a ter. É evidente que o perfil é sempre muito mais fácil de traçar do que aquilo que nós achamos. Eu acho que nesta fase nós precisamos nós, o PS, e esse perfil existe, esse perfil já nasceu e é alguém que também estará pronto para ser candidato à Câmara e pronto para ser um grande Presidente de Câmara, mas é, no fundo, alguém que faça, alguém que construa, alguém que se faça ao caminho, que arregaça as mangas e que demonstre aos bracarenses, quer também pelo seu conhecimento da cidade, quer também pelo domínio de um conjunto de dossiês políticos que são essenciais para ajudar a definir políticas públicas para os bracarenses. O PS precisa de um perfil deste registro e tem nas suas fileiras pessoas com este perfil, que é, no fundo, um perfil fazedor. Eu acho que isto não é de toda uma crítica ao João. O João foi vereador nos últimos 7 anos, portanto terá 8 anos de vereação, portanto, evidentemente isto dá-lhe um conhecimento Sim. daquilo que é a dinâmica interna da vida do município, que pouca gente tem, é da vida, não é? Alguém que lida todos os dias, a todas as horas, com assuntos internos do município, tem um registro de preparação técnico que faz, a priori, um candidato em boas condições, mas nós também precisamos, e o PS também trará a público um nome politicamente forte, politicamente capaz e politicamente fazedor, que é isso que nos interessa e é isso que nos fará ganhar a Câmara Municipal. Está bem, mais à frente voltemos ao assunto. Joaquim Barbosa, achas que o Dr. João Rodrigues é o candidato ideal para continuar a política seguida por Ricardo Rio? Em primeiro lugar, muito bom dia, boa tarde ou boa noite a todos, depende da ocasião que os senhores espectadores estiverem a ver o programa. Quero cumprimentar os membros do painel, uma especial referência aqui ao Dr. João Rodrigues, que noutra qualidade já é a segunda vez que vem aqui ao programa, é um gosto tê-lo aqui também. Um abraço também ao José Eduardo Gouveia e ao seu diretor Damião Pereira. Ora bem, o PSD, depois de um debate interno com alguma longevidade, escolheu depois a pessoa do João Rodrigues. O João Rodrigues é um vereador conhecido pelos bracarenses, a quem foram dadas responsabilidades muito grandes da gestão da cidade. A parte do urbanismo, da habitação, são das partes mais difíceis para a gestão de qualquer cidade, num país que tem há 7 ou 8 anos problemas graves de habitação. E penso que, nos pelouros do João, tem dado boa resposta a esse nível. E só isso já é uma garantia efetiva no sentido de uma escolha acertada de alguém que conhece a cidade, conhece os bracarenses, está muito bem preparado tecnicamente. Aliás, devo referir até que o João, do ponto de vista académico, desde há uns anos para cá, se tem vindo a preparar do ponto de vista académico até para as funções que exerce, quer como vereador, quer como Presidente de Câmara, é provavelmente daquelas pessoas que se fala que esse nível está melhor preparado, do ponto de vista técnico e académico. Não conheço nenhum daquelas pessoas, enfim, que estão aí na praça pública, que tem a melhor preparação que ele nesse âmbito. E, portanto, acho que a escolha foi uma escolha feliz, é uma escolha unânime por parte do PSD, unânime no sentido de ser uma escolha forte, querida pelos militantes do partido, votada com uma grande maioria, uma grande votação, e que, portanto, depois do debate interno que é salutar, e, portanto, estamos em boas mãos. Aliás, nestes primeiros tempos em que o João Rodrigues é candidato, já se nota, precisamente, para quem estiver atento, a certeza da escolha. Quanto ao facto do Sr. Presidente da Câmara, Ricardo Rio, é Presidente da Câmara até ao final do mandato, meu caro amigo José Eduardo Gouveia, será Presidente da Câmara até o último minuto, vai deixar um legado de uma cidade muito diferente daquela que encontrou, para muito melhor, com certeza com alguns erros, como toda a gente tem. Agora, realmente disseste bem que isto é um novo ciclo com novas perspectivas, novos desenvolvimentos, enfim, com outro tipo de problemas, porque a vida vai evoluindo, e é claro que o João Rodrigues, do meu ponto de vista, será a pessoa ideal para protagonizar esse momento. Ele e a equipe que ele vai escolher.
Agora, quando tu dizes que, enfim, que alguém não vai ser Presidente da Câmara até ao fim, o que era bom era que a oposição fosse realmente oposição, porque da parte da oposição não se tem dotado assim grandes alternativas em nada, não propõe nada de novo, não tem propostas. Depois teve candidatos aliás, pessoas que se elegeram vereadores, mas depois deixaram o cargo e foram para Lisboa. Depois também tem pessoas que se falam para candidatos que criticavam esses que foram para Lisboa, mas depois também acabaram por ir para Lisboa. Ou seja, quando ir para Lisboa não tem mal nenhum. A questão é que depois deixam de fazer oposição diária, todos os dias, e fazem coisas que antes criticavam aos outros, e, portanto, estão exatamente na mesma situação. Portanto, penso que no reino da oposição haverá aqui alguma confusão, podemos depois falar sobre isso, mas realmente o PSD é o partido que neste momento tem uma proposta estruturada, consistente, e que os portugueses e os bracarenses sabem muito bem para onde é que vai. Muito bem. Voltamos então à escolha do Dr. João Rodrigues. O senhor foi um dos 2 nomes que autopropuseram para encabeçar a candidatura do PSD à Câmara Municipal de Braga. Quando se propôs, esperava que surgissem mais candidatos? Sim. Bem, eu não esperava, eu não sabia, não tinha uma bola De cristal. de cristal que me dissesse quantas pessoas é que se iam apresentar. Eu acho que há aqui coisas que não necessitamos de escamotear. Desde há vários anos, principalmente desde as últimas eleições autárquicas, 2021, que se aventaram vários nomes de possíveis candidatos do PSD e, muito possivelmente, e como é previsível, da coligação Juntos por Braga a suceder ao Dr. Ricardo Rio, e o meu nome era um deles. A verdade é que, chegados à hora de serem apresentados esses nomes e das pessoas darem o passo em frente, e dá-se um passo em frente quando sentimos que temos as condições de dar esse passo, pelos vistos houve apenas 2 pessoas que se sentiram com a capacidade de dar esse passo em frente. E esse passo em frente foi dado por mim, foi dado pela vereadora Olga Pereira, e quanto ao resto eu julgo que já é público aquilo que aconteceu. Houve um resultado, parece-me claramente, salvo a redundância, clarificador sobre aquela que era a escolha do PSD, mas eu confesso que nesta altura do campeonato já estou muito pouco preocupado com o processo de escolha dentro do PSD, honestamente. Eu acho, e obviamente que eu não tenho a um ano de eleições, nem deveria ter, e mal era se tivesse, não tenho um programa eleitoral já para apresentar às pessoas, mas eu acho que é mais importante, não me querendo substituir obviamente na escolha dos temas, Sim, falar sobretudo sobre o porquê, e voltando se calhar à primeira questão, de eu achar que sou um bom candidato e porque é que eu me quis candidatar à Câmara Municipal. Nos mesmos termos em que a vereadora Olga Pereira, como disse bem, também se propôs... E eu fazia aí um parênteses aqui, que estamos a falar da Olga Pereira. Já convidou para fazer parte da sua lista? Não. Não convidei porque ainda não convidei ninguém. Ok. Nem sei se vou convidar, nem sei se... Não sei, quer Tendo dizer, em conta que ela foi muito prematuro. A única não. Sim, mas isso eu quando convidar pessoas, quer para fazerem parte da equipa do Executivo Municipal, quer para as empresas municipais, de quem nós nos esquecemos muitas vezes quando falamos no debate político, certamente que um dos fatores da escolha dessas pessoas não vai ser o facto de dessa pessoa ter, em algum momento, achado que podia não ser candidata à Câmara Municipal. E, portanto, se é com base nesse dado que eu teria convidado a vereadora Olga Pereira, não convidei, não sei se vou convidar, mas é o que eu digo, é um trabalho muito que se quer ver desenvolvido no tempo. Até porque há aqui um fator, e era aqui que eu queria tocar, que é, nós estamos a falar muito do partido e da escolha do PSD. E quando eu digo que quero arrumar essa questão, primeiro porque eu acho que está absolutamente clarificada, pese embora em algum momento se tentasse criar uma narrativa diversa daquele que foi o resultado final, eu estou muito mais preocupado em fazer valer uma tradição da coligação Juntos por Braga que, para além das questões partidárias, para além das pessoas dos partidos, eu venho de um partido, eu não escondo isso e tenho um percurso num partido político do qual me orgulho e que faço questão sempre de acentuar. Mas estou absolutamente virado para dar um outro passo. É para ir buscar, sobretudo, pessoas que aliem competência, vontade de trabalhar pela cidade, que acumulem, lá está, este ímpeto de transformar a cidade, como eu acho que a cidade deve ser transformada nos próximos anos, e essas pessoas não se encontram só dentro dos partidos, nem só dentro do PSD, nem só dentro dos eventuais partidos que eventualmente venham a fazer parte desta coligação. Aliás, e como disse, a coligação Juntos por Braga já tem uma tradição que me parece óbvia, porque isso traduz-se numa materialidade de ter pessoas, quer no Executivo Municipal, quer nas próprias empresas municipais, de ter muita gente fora dos partidos e de chamar gente fora dos partidos, e é com isso, quer de um ponto de vista mais egoístico ou eleitoral, que temos tido sucesso, quer do ponto de vista depois naquela que é a definição da gestão propriamente dita da cidade ao longo do tempo. E, portanto,
Falou-me do convite a uma pessoa que é militante do PSD há mais anos do que eu, até. Possivelmente tenho o dobro de anos de militância do que eu. Também é de outra geração, é uma pessoa mais velha do que eu, mas eu neste momento não fiz convite a ninguém. Neste momento estou mais preocupado em reunir ideias, em reunir perspectivas, em reunir gente que se queira juntar a este projeto, obviamente pessoas que partilhem das ideias e dos valores que nós partilhamos para aquilo que achamos que deve ser a cidade no futuro, mas ainda é muito cedo para se falar em nomes propriamente ditos. Muito bem. José Eduardo, há pouco falaste de uma candidatura, há precisa de uma candidatura do PS, sem dizer nomes, é evidente, mas já houve no PS, ainda há pouco tempo, um militante que por acaso é vereador, o arquiteto Artur Feio, que se pôs na linha da frente, digamos assim, como uma eventual candidatura do Partido Socialista, encabeçar por uma eventual candidatura. Certo. O vereador Artur Feio predispôs-se, não é, publicamente, a ser o nome do PS candidato à Câmara Municipal. E eu não vejo problema nenhum nisso, em alguém a determinada altura. Aliás, o João Rodrigues acabou de dizer que é um nome, o nome dele sai por vontade própria. E eu acho que na política nós temos que ser muito francos. Raros são os casos em que o sucesso vem das pessoas que são impelidas a algo, muitas das vezes sem elas próprias terem a vontade de fazer isso. E temos casos destes em todo lado. Até no PSD, muito recentemente. Sim. E, portanto, partindo aqui um bocadinho desta reflexão que o João faz, eu sou candidato, eu também quis ser candidato. É natural que se o vereador Artur Feio acha que reúne condições para ser candidato à Câmara, se tem trabalho feito para isso, na análise dele, se efetivamente se sente preparado e com vontade para esse desafio, muito bem. Certamente dentro do PS há mais pessoas com esse perfil, há mais pessoas com este desafio, é preciso que as pessoas também se assumam, as que têm vontade, as que têm o perfil e as que acham que reúnem as condições, não é para ser o melhor candidato à Câmara. Porque se o melhor candidato à Câmara, dentro do PSD havia certamente 3 ou 4 melhores candidatos à Câmara que o João. No fim do dia só vai ganhar um e o melhor é esse, seja no PS, sim, seja no PSD. O melhor candidato a uma Câmara é aquele que a ganha. E o ponto essencial para alguém querer ser candidato a uma Câmara é ter vontade. O vereador Artur Feio predispôs-se, é um militante ao serviço do partido, tem que ser reconhecido também por essa vontade e o seu nome tem que ser colocado em cima da mesa para ser candidato, mas que não seja porque ele afirmou ter condições para isso. Mas o partido tem outros nomes, o partido está a fazer essa discussão. Certamente haveria outras pessoas na cidade que queriam que esta discussão fosse mais pública, esta discussão fosse mais feita na rua. Não será, lamento. Será feita dentro de portas, até para preservarmos também o bom nome dos nossos militantes, mas sobretudo a dignidade, muitas das vezes, das pessoas que se disponibilizam para servir o partido. Portanto, não há problemas com nomes, as pessoas sentem-se à vontade, têm condições, têm perfil fantástico. Nos dias que correm, termos pessoas, termos cidadãos que de dentro dos partidos querem fazer o melhor pela sua cidade, têm que ser sempre reconhecidos. E, portanto, não me choca nada que o vereador Artur Feio se tenha lançado como putativo candidato, outros nomes o farão. Veremos no fim do dia quem é que reúne, sobretudo, o consenso dos órgãos do partido, porque no fim do dia o partido tem órgãos, o partido tem hierarquias, o partido não é dos seus dirigentes, é dos militantes, é das bases e são elas que no fim do dia escolhem. Claro que depois, quem faz o seu trabalho tem resultados mais ou menos esclarecedores, não é? Porque se calhar uns querem e outros, afinal, não queriam assim tanto que estariam era mais em nome de alguém. Se me é permitido só dar aqui mais ao José Eduardo, e bem, no seu sentido de oportunidade, referiu aqui algo que eu queria rebater de alguma forma. Eu, na primeira parte em que me referi a esta intenção de candidatura, estava a falar da parte egoística, eu não falei da outra parte,
que é o facto de ter percebido, ao longo destes anos, que há muita gente que quer que eu seja candidato à Câmara e que seja Presidente de Câmara. Evidente. Sim, não, mas eu não toquei nesse aspecto. E A acho vaga de importante. fundo também ajuda, não é? Eu, neste momento, e não quero mesmo até, porque nem sequer me é conveniente estar a falar mais dos outros do que de mim, mas eu, por exemplo, deu-me muito conforto, antes do PSD ter tomado a decisão, ter tido todos os presidentes de junta do PSD e todos os presidentes de junta independentes eleitos pelo PSD a subscreverem uma carta com 3 páginas A4 a explicarem porque é que eu era o melhor candidato, e era aí que eu discordava do José Eduardo Gouveia, e porque é que eu serei com certeza o melhor candidato à Câmara. Eu, por exemplo, neste momento, no Partido Socialista, já ouvi presidentes de junta a dizer que se o candidato for o X ou o Y, eu não sou candidato pelo PS à junta de freguesia. Se for o Z, talvez eu seja. E se for PS o ômega... mas portanto, isto dá-me um conforto enorme, mas não é só nos presidentes de junta. E repito, são presidentes de junta do PSD e presidentes de junta independentes, alguns deles que até já foram eleitos, inclusive pelo Partido Socialista, e que hoje me apoiam de forma incondicional. Aliás, há 1 ano e meio, ou 1 ano de eleições, tomaram essa iniciativa. Mas mais do que isso, da sociedade civil, do movimento associativo, pessoas... Olha, falamos muito poucas vezes. A primeira pessoa que eu ouvi para tomar esta decisão, mais do que me ouvir a mim ou à minha vontade individual, foi a minha mulher, para começar. A família está envolvida. Não, tem que estar envolvida. Se não tiver tudo definido em casa... Esta decisão, como as pessoas devem imaginar, quer do ponto de vista da campanha eleitoral, quer do ponto de vista das opções de vida das pessoas, Sim, claro. não é sem mais nem menos que uma decisão destas. É uma cobrança que se faz É uma cobrança diariamente ao longo dos anos. claro, e que é devida. E, portanto, desde, como repito, desde o meu núcleo familiar, a pessoas que eu não conhecia de lado nenhum e que invariavelmente se dirigiam a mim, seja por contactos que tiveram comigo na Câmara Municipal, seja do trabalho que iam conhecendo, que eu ia fazendo, que apelavam a que eu assumisse este papel. Portanto, queria só deixar isso ali, porque há uma componente individual forte, e ainda bem aqui acho que é absolutamente essencial, e depois há uma componente que não é individual, que é coletiva, que é exterior a mim, mas também foi absolutamente importante, tão ou mais importante, do que esta componente individual que eu referi há pouco. Muito obrigado. Joaquim, o Dr. João Rodrigues já disse que ainda não tem nomes para a equipa dele, mas eu pergunto-te, que nomes é que tu gostarias de ver na equipa do Dr. João Rodrigues? Eu não posso responder a essa pergunta. O Joaquim era um nome não posso substituir a... Era um nome que deixaria muito feliz como vereador. Muito obrigado, agradeço, mas olha, isso é a primeira condição para não ser... Nomes que ele pense neles a seguir. A primeira condição para não ser... que não lembram. É falar em E cima... há outros que não lembram mal de Já foste vereador da oposição, não já? Já é como tu gostas. Não, vamos lá ver. A questão é o seguinte, acho que o Dr. João Rodrigues terá toda... Aliás, isso até foi falado no último plenário, como aconteceu com o Ricardo Rio, terá toda a liberdade para a escolha da sua equipa, não é? E isso satisfaz saber que ele, enfim, vai privilegiar os critérios de competência, de capacidade. Se assim não fosse, eu cá não estaria de certeza. Nem sequer aceitava. Portanto, com certeza que a escolha que ele, não posso estar-me agora aqui a referir nomes, mas de certeza que vão ser nomes de referência, nomes que acrescentem. Penso que vai ter algum aspecto também de novidade. Pessoas que tenham algum trabalho feito na cidade. Pessoas que também tenham sentido político. Posso falar isso em termos gerais, não é? Que saibam exatamente em que haja uma forte comunhão de projetos e de lealdade e que, portanto, que rememos todos na mesma direção. Eu tenho certeza absoluta que ele vai construir uma boa equipa, que vai surpreender e com gente que vai acrescentar, de certeza absoluta. É o máximo que posso dizer. Voltamos então à conversa com o Dr. João Rodrigues. O Presidente da PSD tem defendido a ideia de que o partido tem de saber integrar candidatos independentes nas próximas eleições autárquicas. Revê-se nessa leitura? Sim, eu já há pouco referi essa questão, aliás, é nisso que eu estou centrado quando se fala de nomes, é olhar para dentro do partido, como é óbvio, como sempre olhamos, eu vim dentro do partido, como disse há pouco, mas também olhar para fora e perceber, neste momento eu acho que a cidade está a viver um claro momento de definição. E nós temos noção do que era Braga em 2013, temos noção do que é Braga em 2025, ou do que é Braga em 2024, perdão, e temos noção que há pouco falava-se de continuar o trabalho do Dr. Ricardo Rio, e em muito boa parte, se não até mesmo na sua quase totalidade, eu quero continuar com muitas daquelas que são as premissas do trabalho do Dr. Ricardo Rio. Mas acho... Deixa-me só fazer à parte. Não se sente desconfortável por o Dr. Ricardo Rio não ter apoiado a sua candidatura? Não. Eu já disse e volto a repetir. Eu
gosto muito de receber o apoio das pessoas para ser candidato à Câmara Municipal. Há uma coisa que eu nunca faria, não fiz e não farei, que é pedir licença para tomar esta decisão. Eu falei com quem achava que devia falar, inclusive com o Dr. Ricardo Rio, eu ouvi as opiniões das pessoas e cheguei a uma conclusão final, conclusão de resto, que me pareceu estrondosamente validada por quem tinha poder para validar ou não essa decisão. Primeiro, dentro da Comissão Política do Partido, onde o meu nome foi aprovado por mais de 80% dos votos, e depois num plenário do partido, que é o órgão onde se concentram todos os militantes do partido, onde estiveram mais de 200 de pessoas numa discussão que durou entre as 9h30 da noite e as 3 da manhã, e o meu nome foi aprovado com 2 abstenções. Apesar de opiniões diversas terem sido veiculadas nos órgãos de comunicação social, apesar de quem... Mas opiniões diversas também faz parte da democracia. Claro que faz, mas os resultados também fazem parte, e esse é que eu não quero escamotear. E saber aceitá-los, e os resultados falam por si, a democracia funciona assim, todos temos direito à nossa opinião. E eu repito, eu respeito e ouço com particular atenção, por razões óbvias, que não é preciso explicar, a opinião do Sr. Presidente de Câmara, mas relativamente a isso, eu tinha uma opinião diferente da dele, e pelos vistos o partido também teve, e chegamos a isto. Mas dizia há pouco que é preciso olhar para a cidade num momento de definição de darmos um salto que claramente temos que dar daqui para a frente. Braga foi a cidade que mais cresceu nos últimos anos. Nós temos, hoje Braga é uma cidade que atrai gente, e atrai gente não é por acaso, é porque as pessoas percebem, não só quem é de Braga fica em Braga, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com a minha geração há 15 anos, quando começou a trabalhar, em que as pessoas formavam-se na Universidade do Minho e no primeiro segundo, com o pé fora da universidade, fugiam para outros sítios. Fugiam, se calhar é uma palavra muito violenta, mas saíam para outros sítios, porque eram noutros sítios, nomeadamente no Porto e em Lisboa, que tinham um trabalho mais qualificado e mais bem pago, condizente com a sua formação profissional. E hoje ficam cá os estudantes da Universidade do Minho. Nós atraímos muita gente qualificada para Braga. E, portanto, se isso acontece é porque as pessoas veem em Braga o sítio certo para constituírem família, para terem qualidade de vida. Agora, com isso, e aqui é este tal salto, e por isso é que eu dizia que eu não vou ser apenas uma mera continuação do Dr. Ricardo Rio. É que eu tenho noção, absoluta noção, e é sobre isso que quero trabalhar, que este crescimento da cidade trouxe as chamadas dores de crescimento, que trouxe dores ao nível do trânsito, que trouxe dores ao nível da utilização do espaço público, que trouxe dores ao nível do acesso à habitação. Embora para todos esses assuntos possamos discuti-los, eu estou perfeitamente à vontade de os discutir, não só pelo trabalho que foi feito, não só para constatar os problemas que de facto existem, mas também e sobretudo para apontar caminhos para o futuro. Portanto, estou absolutamente disponível. Portanto, não é só continuar as ideias do Dr. Ricardo Rio, mas claro, melhorá-las, digamos assim. Claro, nós temos que ter noção de que Braga hoje não é a mesma Braga de há 12 anos atrás. E, portanto, ai de mim, ou ai de Braga, se o candidato da coligação Juntos por Braga, portanto, e provavelmente o próximo Presidente da Câmara Municipal de Braga, tivesse as mesmas preocupações hoje que tinha a pessoa que estava na sua posição há 11 ou 12 anos atrás. Muito bem. Portanto, é por isso que eu digo que não é uma continuação direta do trabalho do Dr. Ricardo. Há um assambarcar de muito daquilo que foi feito pelo Dr. Ricardo e com muito orgulho, eu fiz parte dessa equipa. Quando às vezes tentam fazer essa dualidade, Ricardo Rio e João Rodrigues, esquecem-se de uma coisa. Nos últimos 4 anos foram-me dadas competências pelo Presidente da Câmara, o Dr. Ricardo Rio, que são possivelmente das competências mais importantes numa Câmara Municipal, ainda mais numa Câmara Municipal como a de Braga. Portanto, a minha relação de confiança, de amizade até com o Dr. Ricardo Rio é enorme, é plena e sem qualquer tipo de beliscão que às vezes lhe queiram dar. Agora, como é óbvio, eu não me apresento como uma mimetização do Dr. Ricardo Rio. Mal era se assim fosse. Muito obrigado. Continuamos com isto das candidaturas independentes. José Eduardo, na tua opinião, como é que tu validarias uma candidatura independente? O primeiro motivo é perguntar porquê. Como dirigente de um partido, como ao PS, e aqui acho que vou colher a solidariedade dos meus 2 colegas de painel, que também são dirigentes de um partido. A primeira questão é porquê. No momento em que o PS ou o PSD, num município como Braga, num concelho como Braga, têm que discutir a abertura do partido a candidaturas independentes, algo diz-nos logo que algo está mal. Quer dizer, um partido com tradição governativa, um partido que forma quadros que são capazes de ser ministros, deputados, administradores de empresas municipais, não tem deputados nas suas fileiras que sejam capazes de ser candidatos à Câmara. Eu como dirigente de um partido, vejo importante a abertura dos partidos a independentes, a pessoas do movimento da sociedade civil que considerem
que a sua opinião é válida, que consideram que podem dar um contributo à sociedade através de um partido, porque nós vivemos numa democracia representativa com base em partidos. Portanto, a sociedade civil, aquela que acrescenta, aquela que dinamiza, aquela que galvaniza a outra sociedade civil, entende que um veículo para fazer a diferença é, de facto, transmitir a sua opinião através dos partidos. E nisso, quer o PS, quer o PSD o fazem muito bem. A abertura de portas dos partidos aos membros da sociedade civil. O PSD indicou um membro do governo, aqui de Braga, que já foi secretário de Estado. Uma deputada independente, uma deputada, como o PS o fez. Vereadores independentes, membros da Assembleia Municipal independentes. Como o PS o fez. Portanto, perceber a sociedade civil, ao escutar a sociedade civil, é dar oportunidades a que a sociedade civil integre as fileiras dos partidos. Agora, com as regras dos partidos, com as regras, salvo seja, isto não é ditadura, não é? Mas é importante perceber que os partidos têm orientações ideológicas, estatutos, princípios e, portanto, um membro da sociedade civil que venha, que seja convidado e que dê o seu acrescento, é sempre bem-vindo. Agora, para ser candidato, para encabeçar listas, eu fico sempre muito de pé atrás com esta análise e posso ser mal interpretado, mas todos nós, nos nossos partidos, já vimos exemplos, por exemplo, de candidatos independentes que seriam a panaceia de todos os males do partido, que depois as coisas não correm assim tão bem, porque não há uma noção de pertença sequer ao partido, à sua forma de estar e muitas das vezes ao seu quadro de princípios e ao seu quadro ideológico. E muitas das vezes os próprios partidos convidam independentes para encabeçar os seus projetos e os projetos não por algum motivo não correm bem, um candidato independente não vence e no dia seguinte vai à sua vida. E o partido tem que continuar cá, a partir pedra, a fazer oposição. Um partido como o PS, em qualquer das suas fileiras, tem membros que se destacam na sociedade civil. Professores universitários, administradores de empresas, pessoas do movimento associativo. É evidente que isto não representa a sociedade no seu todo. Mas é este equilíbrio entre a abertura de portas ao pensamento independente e da sociedade civil tem que ser equacionado. Um partido como o PS, por exemplo, não creio que tenha que equacionar sequer um candidato independente. E aqui, desculpem, vou voltar a falar do PSD. Nem o PSD o devia fazer em Braga e não o faz. Porquê? Porque tem uma escola de formação de quadros, tem uma tradição de orientação nacional, regional, que lhe permite ter quadros tão bem preparados como qualquer membro da sociedade civil. Portanto, os independentes são essenciais na vida dos partidos, mas os partidos também, dentro das suas portas, têm quadros muito bem preparados e que muitas das vezes só têm é que saber tocar nos pontos-chave da sociedade civil, aí sim, abrir as portas do partido e perceber que sozinhos dentro de portas não conseguimos tocar em todos os pontos da sociedade. E é importante, nesse sentido, considerar também sempre o envolvimento da sociedade civil. Obrigado, José Eduardo. Joaquim, nas últimas eleições autárquicas, o PSD perdeu a junta de São Vítor para o independente Ricardo Silva. O nome do Ricardo Silva tem surgido como uma hipótese, digamos, quase certa até, numa candidatura à Câmara de Braga. Achas que, se ele concorrer, isso poderá tirar votos ao Partido Social Democrata? Olha, eu queria pegar aqui um bocadinho nas palavras do José Eduardo para dizer que concordo bastante com o que ele disse. Ou seja, um partido que destas fileiras não tenha pessoas capazes de fazer um projeto de sociedade, um projeto de vida, um projeto de cidade, alguma coisa está mal. Ou seja, não há aqui partidos versus independentes. O partido, em primeiro lugar, e em Braga é um partido riquíssimo, um partido com gente que tem bons quadros, bons empresários, bons funcionários, pessoas que deram provas em muitos sítios. E, portanto, do meu ponto de vista, sem querer de maneira nenhuma estar aqui a tocar quem deve ser ou quem não deve ser parte das listas, mas, em primeiro lugar, olhar para o partido e ir buscar os melhores de nós. Isso parece-me uma questão essencial, porque a partir do momento em que o partido, em que há pessoas do partido, ou que o partido não tem nos seus quadros pessoas que consigam interferir realmente na mudança social
e naquilo que a política serve para ajudar as pessoas, alguma coisa está errada. Agora, o que não quer dizer que não se abra depois as portas a outras pessoas que vão acrescentar em relação ao segundo partido. Ou seja, que vão acrescentar ao que já existe. Eu aqui acrescento só, não abrir as portas, percebendo também a forma como a sociedade hoje se orienta, dentro dos partidos, sabermos ir ao encontro dessas pessoas. Sim, se estivermos à espera que elas venham ter connosco, não é? Com o João parece que foram. Mas nem sempre acontece. Eu diria que há as duas coisas. O partido ter com elas, elas vêm também ter com o partido. Porque o independente também se pode conhecer das políticas do partido e aproximar-se. Aliás, Sá Carneiro, por exemplo, nunca falava em independentes, falava em simpatizantes. Que é uma coisa sim. Sá Carneiro falava em simpatizantes do partido, não falava em do partido. E no caso vertente, por exemplo, de São Vítor, é um caso paradigmático, até porque eu não acho que seja uma candidatura independente, eu acho que é uma candidatura individualista. Se nós formos buscar, que é um bocado diferente de candidatura independente, se nós formos buscar quais são os princípios orientadores de uma possível candidatura ele não está aqui, eu não estou a vontade de falar dele se ele está aqui. Mas, do ponto de vista político e genérico, sem podermos estar, já foi feita a pergunta, mas sem estarmos a falar da pessoa, parece mais que é uma candidatura individualista, porque há aqui outro pormenor. É que uma pessoa vindo de um partido tem um quadro orientador e globalizador que permite uma segurança, de alguma maneira, a quem votou. Porque sabe mais ou menos das linhas gerais em que essa pessoa se vai orientar. Quer ganha, quer perca. Um independente faz o que lhe dá na cabeça. Ele faz o que quiser. Não tem linhas orientadoras nenhumas. Ou seja, ele próprio, portanto, ele pode dizer o que faz. Pode ter uma declaração de princípios, uma coisa qualquer, mas depois faz o que lhe dá na real gana. Peço desculpa pela expressão. Portanto, é preciso termos bem cuidado com estas questões das candidaturas, porque, de facto, há candidaturas que podem ser válidas, outras menos válidas. O que interessa, no fundo, é a adesão à cidade e espero que os partidos, de alguma maneira, eles próprios tenham em si valores que, por eles próprios, consigam interferir na vida política. Em relação à segunda parte da pergunta, achas que a candidatura de Ricardo Silva pode tirar eu acho que só para ser rápido é isso, para avançarmos? Eu acho que é se existir, porque ele diz que houve um movimento já não vi nenhum movimento agregador de não ser o próprio, nunca vi ninguém agregador, assim, agregador dessa candidatura, não ser o próprio que diz que, quer dizer, tem todo o seu direito, qualquer cidadão. Não sei se vai buscar ou não, acho que poderá ter alguns problemas. Em primeiro lugar, as pessoas sabem distinguir bem as situações. Eu acho que o eleitorado já é maduro o suficiente para saber distinguir as duas coisas. E sabe o que é que são poderes políticos e poderes unicamente pessoais. Acho que ele sabe distinguir as duas coisas. E agora também acho que, se há alguns efeitos, acho que pode ir, enfim, afetar os dois partidos, tirar alguns votos aos dois partidos ou não. Mas acho que, fundamentalmente, os bracarenses, na altura certa, vão saber distinguir o trigo do joio. Obrigado. Dr. João Rodrigues, a criação do Ecoparque das Sete Fontes foi uma das promessas mais mediáticas da coligação Juntos por Braga nos últimos 12 anos. No atual mandato, o projeto está nos pelouros que tutela. Vai transitar para o seu programa eleitoral? Se vai transitar, se a criação do Ecoparque das Sete Fontes vai transitar para o seu programa eleitoral? O Ecoparque das Sete Fontes é um dos assuntos que mais gosto de me dá falar, porque se há assuntos sobre o qual eu me tenho debruçado nos últimos anos, além de outros, um deles tem sido o Ecoparque das Sete Fontes. E eu acho que uma das maiores dúvidas que porventura as pessoas terão é de perceberem de facto o que é que está previsto para o Ecoparque, mas para nós percebermos o que é que está previsto para o Ecoparque das Sete Fontes é preciso percebermos o passado, o que é que estava previsto para aquele lugar, o que é que teve que se fazer para se dar um destino diferente àquilo que estava previsto e qual é o caminho que estamos a percorrer. E eu vou começar, se calhar, pelo fim. O caminho que estamos a percorrer, do ponto de vista técnico, para concretizar o Ecoparque das Sete Fontes, foi um caminho que está escrito há praticamente 3 anos. E foi um caminho que foi aprovado por todos e cada um dos partidos, com assento quer no Executivo Municipal, quer na Assembleia Municipal. O Ecoparque das Sete Fontes está inserido num conjunto de 90 hectares, o Ecoparque tem 30 hectares, num conjunto de 90 hectares, onde, em determinado momento da história da cidade, se decidiu dar uma capacidade construtiva de 1 por 1 em praticamente todos aqueles 90 hectares, inclusive com uma via rápida a passar pelo meio daquilo que é hoje o Monumento das Sete Fontes. E o Sr. Presidente de Câmara atual, e bem, quando se candidatou pela primeira vez, disse que achava que essa que não era a opção certa para aquela zona da cidade e que tinha um caminho alternativo, que era de construir o Ecoparque
e que tínhamos que encontrar uma forma, do ponto de vista técnico, académico, prático, de transformar aqueles terrenos com uma capacidade construtiva brutal e onde, repito, atravessava uma via rápida que ligava 2 pontos do concelho e que devíamos seguir um caminho diferente. E esse caminho diferente foi encontrado à altura, quer pelo Sr. Presidente de Câmara, Dr. Ricardo Rio, quer pelo vereador Miguel Bandeira, que era a pessoa, e felizmente, que era ele a pessoa responsável na altura, porque foi uma pessoa que soube muito bem levar o barco a bom porto, mas foi definido um caminho. E foi definido um caminho que, do ponto de vista técnico, há um plano de urbanização que tem etapas que não são ultrapassáveis, mas esse caminho foi aprovado por toda a gente. E como a mim agora, enquanto vereador de urbanismo, pegar nesse plano de urbanização que não foi delineado por mim, foi delineado por outro, mas que eu assumi, obviamente, e executá-lo. E há uma coisa que eu digo em todos os locais e sem qualquer tipo de receio de receber uma resposta que gosto menos. É que eu tenho a certeza que, dentro daquilo que estava previsto para a concretização do parque, nós temos sido irrepreensíveis naquilo que temos feito. E não há um caminho diferente deste que nós estamos a trilhar. Já desafiei por várias vezes, quer pessoas que têm responsabilidades políticas, quer pessoas que não têm responsabilidades políticas e que se queixam do tempo que o plano demora a ser executado, a dizerem como é que fariam de forma diferente. E não têm resposta porque não há uma forma diferente de fazer o parque. Há um plano de urbanização que envolve negociação, que envolve períodos de resposta, períodos de alternados, de contra-resposta por parte dos interessados. São centenas os proprietários dos terrenos que vão dar origem ao ecoparque das 7 Fontes. E, portanto, este é um caminho. A própria definição legal de um plano urbanístico diz-nos que é um plano que se vai executando no tempo. E, portanto, toda a gente, principalmente os políticos que aprovaram aquele plano de urbanização, que, repito, eram todos aqueles que foram eleitos nas eleições de 2017, sabiam que ia ser este. Por exemplo, nós agora no processo de revisão do plano diretor municipal, eu defini que deve haver um parque da cidade com 50 hectares, que é um parque considerável. Para se ter uma noção, o Parque da Devesa em Famalicão, que é considerado um parque exemplar, tem 36 hectares de espaços verdes. O Parque da Cidade no Porto tem 60, este tem 50, portanto, para as pessoas perceberem a dimensão daquilo que estamos a fazer, em que a Câmara está obrigada a negociar, e caso não chegue a uma boa negociação, a expropriar aqueles terrenos no prazo de 5 anos. Repare, aquilo que eu, João Rodrigues, defini que deve ser o Parque da Cidade em Braga, obviamente com o Executivo Municipal e com a anuência do Sr. Presidente da Câmara, que é o responsável máximo da Câmara Municipal, nomeadamente também nesta própria revisão do Plano Diretor Municipal, mas que eu encabecei. Eu estou a definir um parque da cidade com 50 hectares que no prazo de 5 anos tem que estar nas mãos da Câmara para depois ser disponibilizado à população. Portanto, eu sei quais são os caminhos alternativos a estes processos morosos. Agora, eu acho também é que, por vezes, é muito injusto para quem na altura tomou determinadas decisões e decidiu determinados caminhos, que eu repito, pela terceira vez esta tarde, que teve a concordância de toda a gente, que agora se venha a dizer que o Parque das 7 Fontes não avança. O Parque das 7 Fontes tem avanços diários, da mais variada índole, em termos processuais. Ainda hoje decidimos mais uma aquisição de uma parcela de um terreno dentro das 7 Fontes. Estamos marcada para as próximas, não sei se é na próxima semana, se é daqui a 15 dias, a primeira escritura de cedência de uma grande área de parque que vai ser cedida, fruto da operação de loteamento que eu aprovei no Ecoparque. Temos marcada já com o Ministério da Saúde a celebração do protocolo que nos vai ceder mais quase 10 hectares de parque também durante o próximo mês, até o final deste ano. Quer dizer, eu tenho absoluta noção e estou disposto para discutir com toda e qualquer pessoa a forma como se tem executado o plano de urbanização das 7 Fontes. E repito, como disse, geralmente tendo a terminar estas intervenções, que é, digam lá o que é que fariam de forma diferente. Não fariam de forma diferente, não poderiam fazer de forma diferente. Está definido num documento que foi aprovado por toda a gente, como é que isto se ia fazer. E nós estamos a cumpri-lo exemplarmente, e repito, não havia forma diversa de fazer aquilo que estamos a fazer. Diverso podemos fazer é aquilo que eu defini, por exemplo, neste plano diretor municipal, de que Braga deve ter um parque da cidade num curto espaço de tempo, e para isso defini neste plano diretor municipal uma reserva de solo, um conjunto vasto de terrenos que fazem um total de 50 hectares, como referi há pouco, nas freguesias fica entre Palmeira, Dume e Real, e também apanha a freguesia de Frozes, e, portanto, eu sei fazer as coisas mais rápido. Agora, o Parque das 7 Fontes tem uma história, houve um programa que teve que ser cumprido, houve decisões no passado que previam um destino totalmente diferente daquele que lhe estamos a dar hoje. Eu vou repetir para terminar,
há 12, 13, 14 anos, estava previsto para o Parque das Sete Fontes construção de 1 por 1, ia ser atravessado por uma via rápida, passava exatamente por cima daquilo que é hoje o monumento das Sete Fontes. E, portanto, dizer que muito pouco foi feito durante estes mandatos acerca do Parque Ecomonumental das Sete Fontes, com o devido respeito por toda a gente, é politicamente, não lhe quero chamar desonesto, mas pelo menos desavisado. Porque quem souber e quem sabe, e os políticos têm a obrigação de saber o que ali se passa, não pode ser crítico relativamente àquilo que está a acontecer. Relativamente à promessa do parque estar pronto ou deixar de estar pronto, a mim pessoalmente, nunca ninguém me ouviu dizer, em momento algum, que íamos ter o parque pronto no final deste mandato. Ouviu sim dizer que íamos ter partes do parque disponíveis à população, nomeadamente ter visto a primeira vez numa comissão de ordenamento e urbanismo da Assembleia Municipal, em que me perguntaram, e eu aí disse, preto no branco, nós vamos ter parte do parque disponível. É exatamente aquela parte que eu estou a dizer que vamos celebrar a escritura pública dentro de uma semana ou duas, que já está agendada para que seja cedida essa área ao parque, fruto de um alvará de loteamento, tratado por mim, trabalhado por mim, celebrado por mim. E é neste ponto que estamos. José Eduardo, Parque das Sete Fontes. Ainda na última Assembleia Municipal tivemos uma discussão. O PS vai aproveitar para acusar Não, quer dizer, o PS não aproveita para acusar, o PS faz política, não é? Claro. Agora, e na última Assembleia Municipal, eu e o Sr. Vereador tivemos uma discussão intensa, saudável sobre isto. Ninguém nega aqui que de facto estão a ser feitos avanços relativamente ao Parque das Sete Fontes. E há 2 ou 3 questões que é importante também ressalvarmos. Primeiro, eu sou dirigente de um partido e o facto de ser dirigente de um partido não dá o direito a quem não é desse partido de me acusar sistematicamente das opções que o meu partido tomou, quando eu já publicamente referi que houve opções erradas durante muitos anos. Tinhas acabado de nascer para o partido. Tinhas acabado de nascer para o partido. Nessa altura. O facto eu ter que ter solidariedade com o meu partido não me reserva o direito de eu ter opinião própria, evidentemente. E foi por isso que o Partido Socialista também, em 2011, deixou um plano pormenor aprovado e que também conseguiu criar alguns alicerces para que hoje consigamos não foi aprovado, e fazendo fé... Não foi aprovado no plano pormenor. Ele foi deixado. Não, houve uma intenção. Esse documento existe. Mas não foi aprovado, não existia. Quer dizer, há uma intenção, houve uma intenção. Mas esse documento existe. Não, eu nunca tive acesso a ele e não foi por não querer saber dele. Não existe. Agora, a questão aqui é que, quer dizer, durante anos, e o vereador João Rodrigues acabou de dizer que nunca assumiu uma data para a abertura do parque, mas durante anos assumiu-se. Vamos ter. E a cidade hoje... Mas assumiu-se? Quem é que assumiu? Não vamos pôr... Não fui eu? Os nomes em cima o próprio Presidente da Câmara assumiu. Sim, mas eu não sou o atual Presidente da Câmara. Certo, mas da mesma forma que podes responsabilizar a oposição pelas opções que se tomaram há 30 anos, sim, eu também te podia dizer aqui, pois, mas tu, como membro de um Executivo, assumiste uma data. Vamos ser honestos, vamos ser justos e vamos ser coerentes. Agora, há aqui um conjunto de avanços que são feitos. O PS aprovou esta opção há 3 anos, que permite, de facto, ter uma solução que resolva aquela questão, porque a cidade precisa do Parque das Sete Fontes. A comunidade ali de São Vítor, do Areal, da Quinta de Passos, das Sete Fontes, precisam daquele espaço, precisam daquele equipamento. E de muito mais espaços verdes, que eu acho que é sobre isso que também devemos estar a falar. E rapidamente, e se nós abríssemos as Sete Fontes amanhã, os 90 hectares ou todos os hectares disponíveis para o usufruto público da população, rapidamente iríamos perceber que se calhar precisávamos de mais parques daquela dimensão para servir as pessoas à volta da cidade e para servir até pessoas de outros municípios à volta, que vêm a Braga tantas vezes à procura de espaços culturais, de espaços comerciais, de espaços de dinamização cívica, e que precisam efetivamente também de espaços de natureza, de usufruto coletivo, familiar, de tudo e mais alguma coisa. A questão aqui é que temos um conjunto de medidas e de processos que seriam muito mais fáceis
de explicar se nós soubéssemos a tempo real. É evidente que o Sr. Vereador nos diz que há avanços quase diários. E também não vamos querer, não é, uma página no jornal a dizer o que é que se fez ontem em relação às 7 fontes. Não é execuível, não é justo. Agora, nós ficamos tristes e desolados quando vemos os ataques que se têm feito às 7 fontes. Quase que em desrespeito, até para com o próprio município. Nós assistimos há uns meses, e tivemos esta discussão na Assembleia Municipal, quer dizer, das máquinas de arrasto que entraram indiscriminadamente, com autorização de um vereador ou sem, com conhecimento... Não houve autorização nenhuma. Eu acho que, peço desculpa, eu sobre esse assunto queria só deixar uma nota. Podes interromper. De resto, isso acontece muitas vezes, quer dizer, que é tentar culpar o polícia pelo crime. E sobre isso, eu, estando do lado aqui do polícia, não posso permitir que isso seja feito. Aquilo que aconteceu nas 7 fontes é que num terreno que ainda é privado, o tal terreno onde se podia construir prédios de muitos andares e que nós, entretanto, dissemos que não podia ser, que o proprietário, para limpar o terreno, fez mais do que limpar, abateu árvores. Abateu árvores e que é por força do plano de urbanização que nós definimos que ele não poderia cortar as árvores. Pois, com certeza. E nós mal soubemos que as árvores estavam a ser abatidas, imediatamente, no segundo a seguir, saíram as pessoas das secretárias da Câmara Municipal, pegaram nos automóveis e dirigiram-se para o Parque das 7 Fontes, ou para o local das 7 Fontes, para fazer com que isso cessasse. Eu percebo que, se calhar, algumas pessoas que estão mais habituadas a tirar fotografias em frente às 7 Fontes do que, propriamente, em fazer alguma coisa pelas 7 fontes como nós temos feito, tentaram fazer um número à volta disto. Tudo bem. Mas para números e para tentativas de números políticos, estou cá eu para lhes responder, porque há coisas que, tudo que ultrapassa a razão e a verdade, nós temos o dever, lá está mais uma vez a questão da política, da forma como estamos na política, temos o dever de dizer as coisas como elas são. E se, independentemente, dou a quem doer. E, portanto, o que se passou nas 7 fontes, relativamente a esse, foi um episódio infelicíssimo, mas foi um episódio que foi rapidamente resolvido. Mas que Sim, marca. claro. O José Eduardo poder concluir-se. Não, no fundo é isso, e até ir mais longe. Já passou já vamos falar muito do nosso tempo, e só mesmo para concluir. Joaquim, Não, passa ao Joaquim, já vamos muito para lá do nosso tempo, também não é justo estar a cortar tempo ao Joaquim. um programa com uma apreciação sobre as 7 fontes. Vamos lá ver, eu tenho um pouco a dizer em que disse aqui o vereador João Rodrigues, apenas ao seguinte, quer dizer, é preciso perceber que o Parque das 7 Fontes não é como aquelas 50 hectares que vão nascer agora fruto do PDM. Os 7 Fontes têm uma história, foram constituídos direitos adquiridos precisamente para aquele lugar ter um destino diferente daquilo que está projetado hoje. Isso foram constituídos e foi constituída uma situação que para ultrapassar demora, há erros de gestão pública que às vezes demoram gerações a ser ultrapassadas. Este é um deles. Isto demora tempo e as pessoas têm que perceber que isto demora tempo, porque as pessoas legitimamente fiquem ali, comprar-se terrenos com direitos adquiridos para os seus interesses, como qualquer cidadão pode legitimamente fazer. Foi dado outra função ao parque e, portanto, havia uma série de estrutura que estava para ali pensada, designadamente desde a estrada, uma estrada precisamente para tornar aquilo uma zona de construção, e o fim é outro, e, portanto, as coisas demoram, e aqui há uma questão fundamental. Ninguém diz que me faz melhor. Se houver alguém que diga que faço melhor, como se faz melhor, faz-me dizer. Mas, como diz o João Rodrigues, não há ninguém que diga que me faz melhor. Portanto, meus amigos, nós vivemos no mundo real, não vivemos no mundo do Facebook, nem no mundo eventual, nem no mundo das redes sociais, nem coisas do género. Vivemos no mundo real. O mundo real diz que isto é a única maneira de se fazer o Parque das 7 Fontes, que vai ser feito, custo o que custar, vai ser feito, vai ser uma realidade. Muito bem, chegamos ao fim de mais um 34. A mim resta-me agradecer ao nosso convidado, o Dr. João Rodrigues, candidato do PSD à Câmara Municipal de Braga, e aos meus colegas da painel, o Joaquim Barbosa e o José Eduardo Gouveia, e até uma próxima.